Bom, então tendo apresentado a classificação dos trocadores de calor, agora a gente pode entrar na parte, digamos, quantitativa da matéria, né? E a gente começa pela termodinâmica. Se vocês lembrarem bem, na disciplina de termodinâmica aplicada, a gente chega a falar um pouquinho sobre trocadores de calor, né? E as equações apresentadas lá naquela disciplina, e talvez também na disciplina de fundamentos da termodinâmica, é simplesmente uma relação do tipo Q é igual a m ponto ΔH, ou em situações mais simples, né, envolvendo gases ideais e líquidos nas correntes, esse m ponto ΔH vira um m ponto Cp ΔT, certo? Tá? E isso que a gente vai continuar vendo aqui, né? Mas se nós olharmos, por exemplo, para uma relação do tipo Q é igual a m ponto Cp ΔT, né? O que uma relação desse tipo faz, e se ela for escrita para as duas correntes, no caso as correntes que a gente tem aqui, uma corrente fria e uma corrente quente, nada é dito nessas duas relações, nesses dois balanços de energia para ambas as correntes, nada é dito a respeito da área necessária para executar aquela troca de calor, né? Simplesmente a termodinâmica cumpre o requisito, digamos assim, de que a energia deve ser conservada, mas nada é dito com relação à área de troca necessária para perfazer aquela troca de energia, né? E é aí que a transferência de calor entra, ou seja, ela entra para fornecer relações envolvendo a condutância térmica do fenômeno de troca de calor. E aí, um trocador de calor que tem uma geometria que favoreça a condutância de calor, leia-se um alto coeficiente de transferência de calor ou uma alta área de troca ou ambos, né, essa tarefa de troca de calor vai ser executada com, por exemplo, um volume menor daquele dispositivo, certo? Tá? Então a gente começa pela termodinâmica, mas logo vai se dar conta de que é necessário invocar a transferência de calor para que a gente possa fechar o problema, né, e poder calcular, projetar termicamente um trocador de calor. Tá? Então o que nós temos aqui são simplesmente duas correntes de fluidos, né, por exemplo, com vazões mássicas conhecidas, trocando calor através de uma superfície sólida, por exemplo, que separa as duas correntes, uma superfície metálica. Notem que aqui eu não estou nem fazendo questão de colocar o sentido dessas correntes, né? Elas podem entrar pelos dois terminais, por exemplo, nessa extremidade da esquerda aqui e sair na extremidade da direita, ou eu posso ter um arranjo que é conhecido como contracorrente, certo? Isso não importa nesse momento, né? Porque simplesmente o que tem que ser respeitado é o balanço de energia, tá? Então, se nós aplicarmos a primeira lei da termodinâmica, equação da energia, a cada volume de controle, né, com uma série de hipóteses, quais sejam sem trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, regime permanente, variações de energia cinética e energia potencial desprezíveis entre a entrada e a saída de cada uma das correntes, propriedades uniformes, né, para que o escoamento seja, digamos, unidimensional, né, e perdas de calor desprezíveis entre as correntes e o ambiente, ou seja, o frio só troca calor com o quente e nada é perdido ou recebido do ambiente externo, nós temos que a taxa total de transferência de calor ela vai ser igual a um m ponto ΔH para as duas correntes, certo? Tá? Quilogramas por segundo para a vazão e joules por quilograma ou quilojoules por quilograma se eu quiser que a resposta aqui saia em quilowatts, certo? Tá? E eu tenho a entrada e saída dos trocadores de calor, dos fluidos no trocador de calor. Se além disso nós admitirmos que os fluidos não experimentam mudança de fase ao longo do trocador e possuem calores específicos aproximadamente constantes, né, nós temos que o ΔH vai ser igual a um Cp ΔT e, portanto, para ambas as correntes vale a relação m.Cp ΔT, sendo que para a corrente quente, que nós vamos sempre chamar ou usar o subíndice 1 para a corrente quente, o subíndice 2 para a corrente fria, nós temos que a taxa de transferência de calor m.Cp
T quente entrando menos T quente saindo, que é igual para o frio, o T frio saindo menos o T frio entrando, vezes o m.Cp da corrente fria. Né? Esse m.Cp nós podemos abreviar por C maiúsculo com ponto em cima, que é conhecido como a taxa de capacidade térmica ou a taxa de capacidade calorífica daquela corrente, que tem unidades de watts por Kelvin. Né? Então, aqui nessa caixinha aqui embaixo, né, tá escrito aquilo que eu havia dito anteriormente. A termodinâmica sozinha não fornece subsídios para o dimensionamento do trocador de calor, certo? A área não está envolvida aí, né? E para que a área seja envolvida, nós precisamos chamar para nossa análise a transferência de calor, certo? Então, nós continuamos tendo aqui a nossa corrente quente, a nossa corrente fria, né? E eu estou fazendo aqui um elemento de área de troca entre as duas correntes, certo? E nesse elemento de área de troca, associado a ele, eu tenho uma taxa infinitesimal de transferência de calor, né? E relacionado a ela, o produto de um coeficiente global e uma diferença de temperaturas, né? Então, dA é a área de troca infinitesimal desse elemento, né? E dQ é a taxa de calor trocado. Então, vamos ver quem são U e esse ΔT. Né? Esse ΔT é a diferença de temperatura, lógico, entre a corrente quente e a corrente fria. Mas esse T é, na verdade, a temperatura média de mistura, né, de cada corrente. Né? Então, T1 é a temperatura média de mistura da corrente 1 e T2 é a temperatura média de mistura da corrente 2, que é a corrente fria, certo? Tá? Então, a temperatura média de mistura, né, a gente se lembra, lá do capítulo de convecção interna, que é a temperatura que carrega a informação da energia transportada pelo escoamento. Uma temperatura média que leva em conta a vazão daquela corrente, né? Uma média ponderada na massa. E U é um coeficiente global de transferência de calor que engloba todas as resistências térmicas entre a temperatura média de mistura da corrente 1 e a temperatura média de mistura da corrente 2. Então, sem pensar muito, né, obviamente, a gente obrigatoriamente já tem considerado nessa soma, né, de resistências térmicas ou combinação das condutâncias térmicas, uma resistência que vai da temperatura média de mistura de 1 até a temperatura da parede, né? Então só vou apontar aqui a temperatura média de mistura de 1, a temperatura da parede, né? Da parede metálica em contato com a corrente quente, depois uma resistência térmica associada à parede propriamente dita, essa resistência é uma resistência de condução, e depois uma outra resistência que é de convecção entre a parede em contato com a corrente 2 e a temperatura média de mistura da corrente 2, certo? Pelo menos essas três vão existir, tá? Isso é isso que a gente tem aqui, tá bom? Então, ΔQ é a taxa de calor trocado local, ou seja, naquele elemento de área. U é um coeficiente global de transferência de calor, mas também local no sentido que ele pode mudar ao longo da posição, né? Por que isso? Por que ele pode mudar ao longo da posição? Porque se eu estiver muito próximo da entrada, por exemplo, né, aquele H que aparece na combinação linear das resistências térmicas, ele pode ser um H do escoamento que está se desenvolvendo ainda naquela região. Né? Então, o H, por exemplo, se o escoamento é laminar, né, ele ainda não atingiu o valor constante, né, referente àquela geometria. Tá? T1 e T2 são temperaturas médias de mistura, não escrevi aí, mas digo, né? Mas que são locais também, porque locais no sentido da posição Z, né? Uma temperatura média de mistura que depende de Z, Z sendo a coordenada, né? Ou X ao longo do trocador de calor, e dA é um incremento infinitesimal de área de troca de calor, certo? Tá? Esse asterisco aí, ele tem a ver com uma coisa que eu vou explicar mais para frente, porque a gente tem que definir uma área, né? Ao definir uma área de referência, quando a gente faz isso, o U
ele já é definido automaticamente em conjunto com aquela área, tá? Depois eu explico isso aqui melhor, tá bom? Então, se nós integrarmos, né, a equação diferencial acima com respeito a qualquer uma das variáveis primárias, seja Q ou seja A, nós vamos ter uma forma integral dessa equação aqui, que é a lei de resfriamento de Newton, mas que aparece aqui na forma diferencial. Então, antes de avançar com o slide, né, eu só queria fazer uma colocação. Por exemplo, se eu conheço a área do trocador de calor, ou seja, se eu conheço a geometria daquele trocador de calor, digamos, se o trocador de calor em questão é um trocador do tipo duplo tubo, né, bitubular, um tubo dentro do outro, eu conheço o diâmetro dos tubos, a espessura da parede, eu conheço o comprimento dos tubos, eu conheço a área de uma forma exata, certo? Então, nessa situação, por exemplo, a minha incógnita vai ser a taxa de transferência de calor, né? Certo? Mas pode ser que eu tenha uma situação em que eu conheça a taxa de transferência de calor, ou eu tenha esse dado de taxa de transferência de calor como um dado de entrada no meu problema, e aí, ao integrar aquela equação anterior, né, a minha variável de saída, a minha incógnita é a área, certo? Então, ou eu posso integrar na área para descobrir a taxa, ou eu posso integrar no domínio taxa para determinar a área, certo? Tá? Então eu tenho essas duas possibilidades, né? Uma integração no domínio taxa para determinar a área e uma integração no domínio área para determinar a taxa, né? Tá? Então, independente de quem é a minha incógnita ou quem é a minha nos dois casos, né, quem é incógnito ou quem é dado de entrada, um método de cálculo tem que ser usado para resolver essa equação. E essa equação aqui, ela vai andar junto, nas suas duas formas, né, elas andam juntas, ou junto, né, porque vai ser uma só, com as equações de balanço de energia, que equivalem a, por exemplo, Q é igual a m.cp ΔT nas duas correntes. Tá? Então, essas três equações, né, que é o balanço de energia na corrente 1, balanço de energia na corrente 2, e uma dessas formas aqui, dependendo de quem eu conheço, quem eu quero determinar, vão compor um sistema de três equações, certo? Tá? Para resolver o trocador de calor, tá bom? Independente da forma é, né, que o problema se coloque, eu tenho as minhas incógnitas, se eu conhecer como a diferença de temperaturas, né, e o U se comportam, seja em função do domínio Q, seja em função do domínio A, meu problema está resolvido, porque eu vou conseguir integrar essa equação e eu vou ter a equação numa forma algébrica que vai ser usada com as outras duas equações, né, balanço de energia na corrente 1 e na corrente 2, e eu vou resolver o meu problema, certo? Vou resolver um sistema de três equações, três incógnitas, e o problema está resolvido, tá? Tá certo? O problema é que às vezes eu não conheço essas dependências aqui, né? Tá? Eu só vou conhecer essas dependências em situações um pouquinho mais idealizadas, tá? E aí só para terminar esse clipe, né? Eu só quero falar sobre o que seria, deixa eu ver o que tem aqui depois. Eu termino e continuo depois. Mas eu só queria falar sobre a diferença filosófica, digamos, que existem entre essas duas relações aqui, né? Obviamente elas são a mesma coisa, mas quando eu tenho essa aqui, né, essa aqui que eu tô circulando, ou seja, quando eu conheço A e integro T, eu chamo isso aqui de avaliação, certo? Tá? É uma avaliação. Em inglês se chama rating. É uma avaliação do trocador de calor, porque ele por exemplo, eu conheço a área, ele é um item de prateleira. Eu conheço toda a sua geometria e eu vou ver se ele consegue atender aquela demanda térmica. Quando é essa forma aqui, né, a gente chama de projeto ou design. Né? Por quê? Porque eu quero dimensionar efetivamente um trocador de calor. Tá? Então as duas formas elas aparecem, tá bom? E é claro que eu posso, o projeto, né, ou o design, ele é muito mais amplo do que o rating, né, porque o design ele pode comportar diversas geometrias, né, diversas geometrias podem atender o mesmo projeto, tá? E aí as diferentes geometrias vão ter implicações, por exemplo, em diferentes valores de U,
né? Mas isso a gente consegue falar um pouquinho mais em detalhes à frente, tá bom? Então vou parar aqui porque chegamos nos 15 minutos.